E com a presença de Bolsonaro, hein? André Mendonça toma posse nesta quinta-feira como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem está acompanhando é Luciana Verdolim. Luciana, depois de um longo período lá que Davi Alcolumbre praticamente sentou em cima do pedido do presidente, da indicação do André Mendonça para a vaga do Supremo, nós teremos então a posse. Tem toda aquela expectativa, né, das restrições, da vacina, o presidente será liberado. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Bom dia também a quem está acompanhando a gente. Demorou, né? Foram quase 5 meses esperando aí pela aprovação pelo Senado Federal e, consequentemente, posse lá no Supremo Tribunal Federal. A posse está marcada para as 4 horas da tarde, com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. A gente já disse aqui que o presidente ele teve que fazer um teste PCR e teve que encaminhar ontem à presidência lá do Supremo o resultado do PCR negativo, porque ele não tomou a vacina. Já é uma regra usual lá do Supremo Tribunal Federal a necessidade da apresentação do cartão de vacinação. Vários advogados já foram barrados exatamente por não terem tomado a vacina. Então, não pode acompanhar a sessão dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer logo mais à tarde lá no plenário do Supremo? Vai ser uma posse bastante rápida. A expectativa é de que seja de, no máximo, 15 minutos. Algo em torno de 60 pessoas devem acompanhar, sendo autoridades e convidadas também de André Mendonça. E, assim, vai ser aberta a sessão pelo presidente da Casa, o ministro Luiz Fux. Toca-se o hino nacional. Aí o ministro mais antigo, Gilmar Mendes, acompanhado do ministro mais novo, Nunes Marques, acompanham o novo ministro, né, André Mendonça, até o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele assina o termo de posse, o ministro Luiz Fux dá as boas-vindas ao ministro André Mendonça e aí acaba a solenidade. Não estão previstos discursos, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do novo ministro, nem do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é uma questão bastante protocolar. O André Mendonça já chega no Supremo Tribunal Federal com bastante trabalho pela frente, porque ele vai herdar cerca de 900 processos que eram do ministro Marco Aurélio Mello. Então, a expectativa é de um final de semana, um final de ano para ele bastante movimentado para tentar colocar o trabalho em dia. Exatamente, né, Luciana? Todo mundo vai ficar com aquela cara de paisagem hoje, então, porque se houvesse discurso, poderia haver, evidentemente, aí, novo ruído na relação do presidente com o Supremo, no momento que o ministro Barroso obriga aí o passaporte de vacina, um tema que o presidente, de fato, aí discorda totalmente. Então, sem discurso nenhum, todo mundo lá fica no cerimonial. E você acredita que teremos, então, Luciana, a partir aí dessa posse, praticamente já o início do recesso em relação ao Supremo Tribunal Federal? O recesso começa amanhã, no dia 17, como a expectativa era também lá no Congresso Nacional. Só que no Congresso precisa votar o orçamento. E me parece que a votação ficou para a semana que vem. Mas assim, Brasília já começa a entrar naquele esquema de recesso, né, de trabalho, mais assim, bem devagar, as pessoas começam já começam a pensar nas festas de fim de ano. Não há expectativa ainda de como é que vai ser o presidente Jair Bolsonaro. Ele costuma viajar no final do ano, mas ainda não há confirmação. A expectativa é grande com relação a deputados e senadores para que eles, votando o orçamento, eles também iniciem o recesso parlamentar. Agora, em anos anteriores, começou-se o recesso no Congresso mesmo sem votar o orçamento, mas há uma sinalização grande de que a proposta orçamentária do ano que vem deve ser aprovada com uma certa tranquilidade lá no Congresso Nacional, porque as questões polêmicas, na verdade, já foram discutidas, principalmente com o avanço da questão da PEC dos precatórios lá na Câmara dos Deputados. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, ao vivo, e daqui a pouco ela retorna na programação da Jovem Pan com mais detalhes aí acompanhando. Portanto, hoje teremos a posse de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal.